Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, nós vamos fazer a correção dessa questão. E a questão fala o seguinte: um experimento foi construído com um pêndulo que oscila sem atrito em torno de um eixo que passa pelo ponto O. Esse pêndulo possui uma haste isolante e, em sua extremidade, uma chapa circular metálica, como mostra a figura. Na região quadrada de linhas tracejadas, existe um campo magnético uniforme entrando no plano do papel. No experimento foi usada uma chapa de alumínio e outra de ferro. Quando a chapa metálica penetrar na região quadrada, o pêndulo será freado? Será acelerado? E aí a gente vai analisar. Galera, primeira coisa, essa chapa metálica é uma chapa circular. A gente pode imaginar que são várias espiras formando essa chapa. Então a ideia aqui, pessoal, seria o quê? Deixa eu pegar aqui, né? É como se nós tivéssemos várias espiras, uma coladinha na outra, né? Várias espiras formando essa chapa. E aí eu vou representar essa chapa como uma única espira e ela começa a penetrar na região de campo magnético. Quando ela começa a penetrar, notem então que dentro dessa espira, o fluxo magnético começa a aumentar. Então essa espira ela precisa gerar uma corrente elétrica se opondo ao aumento do fluxo magnético. E aí, se ela não quer que esse fluxo magnético aumente, ela precisa gerar um campo magnético no sentido contrário. Então, o campo magnético produzido por essa espira tem que estar no sentido contrário ao que está já posto. Se está entrando, o campo magnético induzido vai estar saindo. E aí, para essa espira gerar um campo magnético saindo, ela precisa gerar uma corrente induzida, de acordo com a regra da mão direita, no sentido anti-horário. Agora veja bem, eu tenho essa região da espira que tem corrente elétrica para baixo. O que vai acontecer? Essa corrente elétrica vai sofrer uma força magnética. Pela regra do tapa, nós vamos colocar os dedos entrando, corrente elétrica descendo. Então, essa região ela vai sofrer uma força magnética. Vou até colocar aqui de outra cor. Ela vai sofrer uma força magnética para a direita. Ok? Então, ela vai ser freada à medida que ela entra. E isso vai valer tanto para a chapa metálica, quanto para a chapa metálica de ferro, quanto para a chapa metálica de alumínio. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa letra B. E eu vou fazer uma análise mais aprofundada. O que vai acontecer? Então, à medida que ela entra, não tem mais variação do fluxo magnético, e aí ela começa a sair. Quando ela começa a sair, esse fluxo magnético começa a diminuir. Então, a chapa metálica vai fazer com que eu gere uma corrente elétrica tentando aumentar esse fluxo magnético, se opondo a essa redução. Então, se ele não quer que reduza, ele precisa aumentar de volta. Então, vai gerar um campo magnético dentro da espira, né, dentro da chapa, para dentro. E aí, de acordo com a regra da mão direita, a corrente elétrica, para gerar esse campo magnético induzido, precisa ser no sentido horário. E aí, veja bem, novamente, eu vou pegar essa região aqui, que está imersa ainda no campo magnético, já exposto, né, já posto. Essa região aqui não interessa mais, porque ela já saiu da região de campo magnético. Mas aqui, ó, eu tenho um pedaço do fio que passa a corrente elétrica induzida e está dentro da região de campo magnético. E aí, de acordo com a regra do tapa, eu tenho campo magnético já posto para dentro da página. Naquela região, a corrente elétrica está descendo, então ela vai sofrer novamente uma força magnética. E aí, gente, força magnética no sentido contrário ao movimento vai gerar um movimento retardado, ou seja, esse campo magnético, né, vai tentar frear esse pêndulo. Alternativa letra B. Valeu, galera, é isso, finalizamos.